Fala galera, no ar o primeiro episódio do Aspas Invisíveis, o programa que a partir de agora passa a dar voz para as pessoas que têm histórias de muita luta, mas não têm o microfone aberto para ecoarem seus gritos e vivências. Por aqui, somente pessoas comuns, ou seja, não entrevistarei celebridades, já que a ideia é criar uma identificação imediata e acessível entre os relatos do convidado com, dependendo do tema, tua própria realidade aí do outro lado. Então, anota aí, estaremos juntos quinzenalmente, às terças-feiras, sempre com um tema social relevante e um entrevistado sem holofotes compartilhando suas experiências a respeito desse tema. Para não perder nenhum capítulo dessa jornada que começa agora, se inscreva no canal e ative o sino para ser avisado sobre os novos vídeos dessa temporada do Aspas Invisíveis, fechado? E claro, se gostar do vídeo de hoje, fortalece o trabalho deixando seu like, comentando e compartilhando em suas redes sociais. Lembrando que a versão podcast, para você ouvir em qualquer lugar, já está disponível também nas principais plataformas de streaming, como Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outras. Agora, chega de conversa e vamos ao que interessa. Com vocês, Aspas Invisíveis. Tema de hoje: abandono paterno. Meu nome é Marcela Araújo da Silva, eu tenho 35 anos, sou natural da cidade de São Paulo, sou jornalista, evangélica, solteira, filha única de mãe solteira e sou amante da literatura. Eu sou uma filha abandonada pelo pai. Era 4 de julho de 84, quando numa manhã de quarta-feira eu nasci em casa, na Vila Ede, bairro da zona norte da capital paulista. Eu sou fruto de uma gravidez não planejada, mais precisamente de um adultério que aconteceu dentro de uma igreja pentecostal ultraconservadora. A minha mãe estava com 24 anos, era solista do coral, e meu pai biológico, 49 anos, e auxiliava o pastor. Minha mãe me contou que era o seu primeiro relacionamento. Ela tinha feito magistério, trabalhava como professora substituta no estado e vivia auxiliando nas tarefas da igreja. Meu pai, segundo o que me contaram e o que eu descobri com o passar dos anos, já era aposentado, irmão do fundador da igreja, pernambucano, ferramenteiro e vivia separado de corpos da sua esposa, com quem tinha 6 filhos. Claro que essa separação não era oficializada e nem de conhecimento dos membros. A minha vinda ao mundo foi tratada como um verdadeiro escândalo, na família, entre parentes, entre amigos e principalmente na igreja. Um escândalo tão abominável que culminou na expulsão da minha mãe e de toda a minha família por parte dessa igreja. Afinal de contas, a minha mãe era a serpente que tentou um homem de Deus. E é óbvio que em meu documento não consta o nome do meu pai. Quem acolheu a minha mãe e a mim foi a minha família materna. Mais precisamente, meus avós e, consequentemente, os meus tios. A figura paterna para mim, que eu tenho na vida e levo, é a figura do meu avô, que é falecido, e do meu tio, que sempre supriu esse espaço, que é a minha referência masculina na minha criação. Tudo aconteceu na escola. Eu estava na pré-escola e aquela coisa de fazer a lembrancinha do Dia dos Pais. E aí uma amiguinha de colégio perguntou: qual é o nome do seu pai? Eu disse: o meu pai é meu avô. Meu avô se chama Manuel. E aí ela disse assim: não, mas seu avô não é seu pai. Aí aquele dia para mim foi o dia de descoberta, né? Eu cheguei em casa e fui questionar com a minha avó a respeito disso. Eu acho que esse momento da escola, do Dia dos Pais, isso era um momento que era interessante conviver, porque hoje as escolas falam Dia da Família, mas na época era Dia dos Pais. Então eu sempre tinha que fazer 2 lembrancinhas, para o meu avô e para o meu tio. Bem, hoje ele tem mais de 80 anos, ele é dependente das filhas, reside na zona norte da capital, tem uma série de situações
de saúde, até pela idade, câncer, Parkinson, ele vive de favor com as filhas, né? Até onde eu sei, até o contato que eu tive. Mas eles não sabem da minha existência, a família dele, oficialmente não. Acho que uma ou outra que ele falou que chegou a comentar, mas é uma coisa escondida da família, que ninguém tem conhecimento da minha história. Mas quando eu encontrei aos 25 anos, ele se mostrou um pouco arrependido, mas tem que ficar entre nós, né? Porque não é uma coisa oficial, você não é uma filha oficial, né? Eu acho que não existe isso de ser filho oficial ou deixar de ser oficial, né? Então, é uma coisa que precisa continuar, né, na incógnita, continuar no escondido e não no permitido, né? Eu acho que é bem notória essa situação para ele e para manter a imagem dele para a família dele. Na verdade, fui eu que entrei em contato com ele, foi por uma questão de terapia, né? Eu estava em processo de descobertas, eu precisava resolver algumas coisas comigo, psicologicamente, porque esse abandono, ele afeta a nossa questão emocional, a nossa autoestima, a nossa questão de auto se ver, porque hoje é comum você ver pessoas que convivem com essa situação, mas até você assumir e ser fruto disso, há uns anos atrás, era muito repressor. E aos 25 anos eu tive esse contato com ele, sempre na figura da igreja, né? Tive que ir até um culto, me fingir como uma membra, para no final do culto conversar com ele. E o contato foi assim, tudo bem? Tudo. O senhor sabe quem eu sou? Eu sei. Mas olha, não comenta com ninguém, né? Quem você é. E você tá bem? Tô. Olha, eu não tenho muitas condições financeiras, eu achei que ele... o primeiro contato era por lance de dinheiro, né? Acho que não estava requerendo pensão com 25 anos, né? Na faculdade. Mas, assim, foi notório que o contato dele foi um tom de... Que bom que você veio, mas, olha, eu não tenho dinheiro, tá? Então, acho que foi o lance financeiro que estava pegando ali. Eu não ia requerer nada, né? Muito pelo contrário. Eu nunca fui criada com pensão. Eu não sei o que é isso, né? Minha mãe sempre teve que ralar, batalhar muito. Meu tio ajudou muito a minha mãe a me criar. Não só o meu tio, mas as minhas tias também. No que puderam contribuir, elas me ajudaram pra caramba. E é uma coisa que pra ele nunca nem imagina. Com quantos anos eu comecei a trabalhar, com o que eu comecei a trabalhar. Porque que depois de nascida, minha mãe, com muitas duras penas, conseguiu se formar, ter uma casa. Essas relações, essas histórias, ele nem imagina. Não sabe se eu como, se eu bebo, se eu visto. Olha, eu procurei para me resolver, para tentar saber o outro lado da história. Engraçado que minha avó sempre fala assim, Marcela, tem a verdade, tem o que eu acho e o que a outra pessoa acha. Ela sempre dizia isso. E eu tinha só a versão por parte da minha família materna. Mas eu descobri que, na verdade, por parte dele, não tinha uma relação e nem uma responsabilidade afetiva, emocional, que conquistasse algum vínculo futuro de paternidade. Muito pelo contrário. Eu acho que essa questão do interesse foi, de repente, de ser cobrado. Né? De ser cobrado por uma pensão, de ser cobrado por uma herança, porque ele na época ele estava doente, mas para Marcela foi para se resolver, para entender a real história dela, né? A outra versão, porque é uma coisa que eu não sabia. E o que eu soube depois de alguns encontros, não no primeiro encontro que eu tive com ele, é que para ele isso foi um acidente de percurso. E assim, emocionalmente isso traz uma questão de que assim, é uma culpa de você ter nascido, sendo que não é tua. Você foi uma culpa de ter atrapalhado os planos ou o desenvolvimento de uma vida de uma pessoa, ministerialmente, entre outras coisas, né? Porque para ele isso faz sentido, não para mim. Sim, principalmente na época da adolescência, né? Mas é que como eu sempre fui muito protegida, eu vou usar esse termo protegida, porque eu acho que o amor, ele protege a gente de alguma forma, né?
Eu acho que tudo que a família da minha mãe pôde fazer, a figura do meu tio, da minha avó, da minha mãe, eles acolheram. Eu acho que talvez se eu tivesse sido rejeitada pela minha família ou se destratada, como eu tenho amigas que aconteceram esse lance, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é não poder participar de festas de família, eu não sei o que é isso. Eu pude sempre participar. Até porque a família da minha avó, apesar de ser muito conservadora, origem humildíssima, assim, sem condição e estrutura financeira nenhuma, mas nordestina, e eles acolheram, assim, não só a mim como a minha mãe, mas principalmente a minha avó, né, de ter uma filha, mãe solteira dentro de casa na década de 80, de ter a questão do lance da igreja, que isso não que seja algo nem maior, nem melhor, nem mais pesado do que outras situações, mas que na época era muito considerado, isso tinha um conceito moral muito forte, né? E na verdade o princípio maior que as pessoas tanto pregavam dentro dessa igreja era o amor, e não houve amor, né? Houve julgamento, houve seleção, houve discriminação e preconceito, através de conceitos que não existiam, e que não deveriam existir, né, na verdade. Eu acho que era quando eu ficava doente, quando eu comecei a perceber onde tinha uma situação que minha mãe estava muito ruim de grana. Eu falava, putz, mas se tivesse um pai, poderia ter dado um auxílio para ela, mas não, eu sempre tinha o meu tio, né? O meu tio ou o meu avô, nos momentos de repente que precisava ir no hospital comprar um remédio, minha mãe não podia chegar junto, ou de repente de um uniforme de escola, no material de escola, sabe? O meu tio que chegava junto. Então, por exemplo, era uma festinha, quem me levava na porta da festinha era o meu tio. Todo mundo chegava lá com o papai, né, ou com a mamãe. Eu não, eu chegava ou com a minha mãe ou com o meu tio, eu não chegava com meu pai. São esses lances da vida e dos dias dos pais que a gente não viveu junto, que eu acho que foi sempre uma outra pessoa, não ele. Eu acho que poderia ter sido diferente. Não me querer, eu entendo. Agora, me anular é um pouco complicado, né? Você tem esse direito, mas você anula toda uma sequência de vida e de fatores para uma outra pessoa, que eu acho que aí você já não tem esse direito, porque você sequela e segrega o sentimento dela e, inclusive, a própria autoestima que ela tem. De Deus, não. Mas a questão da hipocrisia na igreja. Porque é no lugar que eu tenho a concepção de que o amor deve imperar. Mas um amor que julga o outro, não aceita o outro, é algo que é um pouco hipócrita e contrastante, né? É um contraste, porque você diz que ama a Deus sobre todas as coisas, se ama e quer amar o próximo, mas numa situação como essa você abandona, você julga, você maltrata. Então, na questão da concepção da liturgia da igreja conservadora, sim. Não estou dizendo que todas as igrejas são iguais, não estou dizendo que, muito pelo contrário, eu acho que existe uma abertura hoje para a igreja, para muitas coisas, para a mulher que é mãe e que é solteira, né? Para o homossexualismo, homossexualidade, começou-se a ter uma abertura muito restrita, mas assim, aos poucos eu acho que as pessoas vão tendo entendimento que elas não são Deus, elas não ocupam o lugar de Deus, elas não têm que tomar decisão em nome de Deus, né? Porque se elas dizem que Deus é amor, que Deus é esse, que não te ama mais por uma mancada, se é que filho é uma mancada, né? Eu acho que pega aí essa hipocrisia de conceitos na prática. Que eles estão sequelando pessoas, que eles estão gerando uma sequela que a vida pode retratar, que outras pessoas com vários sentimentos podem amenizar, mas elas não vão curar. Eu acho que o direito de você não querer fazer parte da vida do outro é seu. Você é livre para isso, para decisão.
Só que você tem que ter ciência de que esse seu poder de decisão interfere o outro. Eu acho que nada mais justo ou passível de um acerto de conhecer. De falar, olha, sou eu, mas no momento a gente não vai poder ficar junto. Porque a vida dá muitas voltas e tudo pode se ajeitar de maneira positiva e amigável. Você não querer assumir a sua paternidade porque é um lance que deu errado, como eu escutei, eu fui um vacilo. Filho não é vacilo, é um ser humano. Se você entende o filho como vacilo, você precisa se tratar como pessoa, né? Seu caráter é bem corruptível, porque assim, se um ser humano você trata assim, imagina o que você não deve tratar por aí. Como é que você leva a sua vida? Que conceito e princípio você tem? Passa a ser questionável, porque você está lidando com uma pessoa, com uma vida, que nada tem a ver com o seu vacilo. E ela não tem que ser um vacilo, uma pedra no seu sapato. Primeiro eu queria dar um abraço em todos eles, se eu pudesse, gigante. Um abraço gigante e dizer assim, olha, você não tem culpa de nada, viu? Você não é estorvo pra ninguém. E você não é só uma conta de pensão. Não, eu queria dizer que você é um ser que você vai se desenvolver e que a vida te traz pais diferentes e que as pessoas te acolhem de outra forma. A família hoje, pra mim, ela não é só um sangue, né? E é isso que eu queria dizer pra você. As pessoas afetivas, elas se tornam a sua família, na sua trajetória. Eu acho que é isso que vale pra eles. E me emociona saber porque eu sei que tem crianças que, de alguma forma ou outra, elas se sequelam disso. Isso é muito triste, porque recentemente eu conheci uma criança que ela se sentia feia, porque ela não tinha pai para levar no dia dos pais à escola. E eu me vi como ela. E ela não tinha um tio e não tinha um avô. E aí você para e pensa, você fala assim, putz, coitada dessa criança. Coitada não no sentido de pejorativo, não. Mas no sentido de que forma ela é colocada numa situação que ela não tem culpa. Ela é mais inocente de tudo. Ela não tem uma base de princípios que vá reger o certo ou errado. Ela só quer ter alguém. Ser uma pessoa que acompanhe ela. Ser acolhida. Olha, você perdeu tudo que foi de bom e de ruim na minha vida, mas que você seja feliz. Eu acho que deve ser muito difícil, ou para você talvez não faça sentido dormir sabendo que você tem uma filha jogada por aí, vivendo, que você não sabe se ela come, se ela dorme, se ela bebe. Graças a Deus, nada me falta. Eu pude constituir uma vida diferente de você, sem você, na verdade, né? E graças a Deus que até aqui eu tenho uma grande família por detrás de mim, eu tenho amigos que me amam. É lamentável porque você não faz parte disso. Olha, eu acho que ela é importante, mas ela não é pedra fundamental na vida, né? Então, assim, é importante ter uma figura masculina. Eu tive duas pessoas que fizeram parte e a minha concepção de vida, que foi meu avô e o meu tio, e são pessoas que elementares, assim, fundamentais para mim. Meu avô não tá mais vivo, mas assim, tudo que ele deixou e construiu nos 16 anos que a gente viveu juntos foram muito bons. É uma questão de cuidado, de zelo, de acolhimento, de me esperar chegar da escola, da gente assistir jogo do Corinthians juntos. Isso é muito legal. E o meu tio, da gente escutar música juntos, da gente dançar. E ele tá lá em toda a formatura, em todo o trajeto da vida. Isso para mim foi fundamental, cara. Foi muito importante. Eu acho que essa concepção de cuidado, e nada, não tô dizendo focando na questão da cultura machista que a gente tem por detrás da figura masculina, na criação de uma menina, que esse conceito é uma coisa que a gente precisa discutir e conversar. Mas assim, foi muito legal ter essas duas pessoas como polo central, na figura paterna e masculina na minha vida, entre outras coisas, né? Então, assim, esse acolhimento, eu acho, e amor são as coisas que mais pegam aí pra mim nesse sentido.
Eu tinha medo de ser usada. Ser usada e abandonada. Porque assim, rejeitada eu já fui. A dor da rejeição numa relação sentimental para mim era comum. Eu já sabia lidar. Porque afinal de contas, o meu pai ele já tinha me rejeitado e abandonado de alguma forma. Então a rejeição para mim já era uma coisa comum. Então todas as pessoas que se aproximavam, não eram muitas assim, os rapazes, eu tinha sempre um pé atrás para me envolver. Falava, vai que eu sou usada que nem minha mãe falou, usada e abandonada. Já pensou se eu engravido e sou largada também? Mas eu tive assim um parceiro que foi muito legal, foi muito bacana. Ele também tinha um abandono paterno na família, né? Ele era uma prima dele que também era filha única de mãe solteira, e ele entendia o meu lado. E foi muito legal, porque foi mais fácil lidar com ele nesse sentido, ele entender as minhas existências, do que outra pessoa que não tenha talvez essa afetividade, essa proximidade com uma pessoa que tenha vivenciado isso, né? Eu acho que esse é o lance. Não faz mais diferença. Porque eu não me sinto abandonada por pai. Eu tenho um pai, né? Só que não é meu pai biológico, entendeu? É estranho dizer isso, né? Eu sou filha do meu tio. É estranho e engraçado, né, dizer isso, mas isso é triste ao mesmo tempo, porque você sabe que você vem de uma pessoa que não tem um vínculo com você, não tem uma relação contigo. Mas, por outro lado, você tem um vínculo e uma relação com um tio que se tornou seu pai, que assumiu ali a paternidade de maneira direta, né, efetiva, com a sua mãe. E assim, e hoje eu vejo que esse lance de ser mãe e pai é muito mais pela afetividade. Inclusive em processos de adoção, entre outras coisas. Eu consigo entender isso porque de alguma forma eu fui adotado pelo meu tio, né? Não legalmente, mas diretamente vivenciando com ele eu tive essa adoção. Então o abandono paternal para mim hoje é uma coisa que há no meu documento, no meu RG, na minha certidão de nascimento. Eu não sei, eu não tive acesso a um outro lado da minha família, aos meus irmãos de sangue, não sei do que eles gostam de comer, quais são os hábitos, que tipo de vida eles têm. Então é uma incógnita desse lado, né? Fica um vazio, mas que são preenchidos por outras coisas, né? Não que está substituindo. Eu acho que nada substitui ninguém, né? Ninguém substitui, ninguém é pai ou mãe de aluguel ou está substituindo. Mas fazem a figura de uma maneira muito plena e muito presente. Então, a ausência e a rejeição passa a ser despercebida, você se acostuma. Eu acho que a gente se acostuma e se adapta a algumas coisas. O meu avô tem um peso um pouco menor porque a gente viveu menos, eu acho. Não que não tem iguais, né, equivalências aí de responsabilidades. Eu acho que o meu tio acabou tendo um período maior porque ele tá vivo e convive comigo. Tem que me engolir até hoje, mas assim, tem que me aturar. Mas assim, eu acho que o meu tio tem uma relação de afetividade e proximidade maior por conta disso, né? Porque meu avô não tá mais por aqui, pras bandas de cá. Mas eu acredito que onde ele está zelando por mim, cara. De alguma forma. Moacir. A minha família é tudo M. Manuel, Moacir. Meu avô era Manuel e meu tio é Moacir. E eu, Marcela, enfim, todo mundo M. A família dos M's, né? A família nordestina tem esse lance, né? Primeira letra do homem segue para toda a família, né? Todos os descendentes são com M. Nossa, primeiro que ia agarrar o meu negão, né? Já ia dar um agarro. Ele é o amor da minha vida. Ele foi fundamental. Primordial, eu acho.
daquela forma. Ele não tinha obrigação, cara. Nenhuma de criar. Mas ele decidiu me amar. E eu acho que é isso. Eu amo incondicionalmente. É esse o lance. Amor. É amor. Muito amor. De tudo. Desde a boneca, na fábrica da estrela. Olha lá o merchan que eu tô fazendo, hein? Até quando eu passo mal no hospital. Ele tá junto, né? É uma cirurgia que eu preciso fazer. Tá perto. Eu acho que... Olha, eu tô perdida aqui, tô alagada. Ele manda um bote, cara, pra ir atrás de mim. Então, assim, eu só tenho que amar e agradecer a Deus pela vida dele. Eu sou muito grata. Muito. Não tem vida pra agradecer. Olha, o que eu faço e eu tento sempre falar é trabalhar com essa questão do acolhimento. Eu tive acesso a ONGs, a terceiro setor, e o abandono paternal, ele tem raça e ele tem classe social, né? Então, são negros, são pobres, na sua maioria. Não estou dizendo que é exclusividade do negro, não. Existem muita gente de outras etnias também que tem esse abandono. Mas estou dizendo na maioria que eu tive acesso e contato. Até porque quando você vê um processo de adoção, independente de ter o abandono dos pais, mas até para processo de adoções, que existem aí as questões fraternais, de pessoas acabarem adotando uma criança em auxílio da mãe ou em auxílio do pai, são casos raros, mas existem, você percebe que essas crianças e essas situações ainda não são bem esclarecidas e resolvidas, emocionalmente e socialmente. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar em atenção. Eu acho que essa causa a gente precisa entender e tratar. E o que eu puder apoiar nesse sentido, eu acho que a gente precisa ter uma nova concepção do que é família, ter uma nova concepção do que é um abandono, como é que ele surge. Às vezes não adianta você ter um nome na certidão, como é os casos que a gente acaba acompanhando. Você tem lá o nome na certidão no RG da criança, mas é um cara que já sumiu há mais de 10 anos, há mais de 5 anos, não dá uma pensão, não faz uma visita, simplesmente tá ali o nome, mas não tem a representatividade nas ações, no dia a dia, no cotidiano, né? Na vida daquela pessoa. Essa é a verdade. Marcela, você perdoa teu pai? É isso aí, pessoal. Esse foi apenas o primeiro episódio dessa temporada de estreia do Aspas Invisíveis. Eu espero de coração que tenham gostado, porque, embora um trabalho simples, podem acreditar que é feito com muito amor e muito cuidado. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aqui o seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. E lembrando também a importância em você se inscrever no canal e ativar o sino para ser avisado sobre os novos vídeos dessa temporada do Aspas Invisíveis. E não se esqueça também de que todas as perguntas feitas para Marcela neste programa estão na íntegra, disponíveis para serem ouvidas na versão podcast deste mesmo programa, que também está disponível nas plataformas de streaming, como Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outras, tá bom? Daqui 2 semanas, numa terça-feira, a gente volta com um novo episódio, um novo tema e um novo convidado. Nos vemos lá!